Olá, sejam bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente está com um material bem específico aqui, é o capítulo 11 de Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, e o tema, olha, é daqueles que mexem com a gente, a criação do ser humano. Exato. É um texto que estrutura bem o pensamento, né? Uma visão teológica organizada. Pois é, e a nossa ideia aqui é mergulhar um pouco mais fundo nas perguntas que ele levanta, sabe? Tipo, por que a gente existe? O que significa mesmo ser criado à imagem e semelhança de Deus? Uhum. E aquela discussão clássica, alma e espírito. É a mesma coisa, são diferentes. Pelo menos, o que essa fonte diz sobre isso. Muita coisa pra gente ver. Com certeza. Ok, vamos desempacotar isso, então. E talvez um ponto bom para começar seja algo que, logo de cara, pode gerar uma certa estranheza, né? Qual seria? O uso do termo homem. Por que o texto usa essa palavra para falar de todo mundo, homens e mulheres? Ah, sim. É um ponto que o texto não ignora. Ele enfrenta isso. Sim, ele argumenta que o uso de homem, em hebraico, Adam, para a raça humana toda, vem lá de Gênesis 5, versículos 1 e 2. Isso. Onde diz que Deus criou homem e mulher, os abençoou e chamou o nome deles homem, no dia em que foram criados. Exato. E a lógica da fonte é, se foi Deus quem nomeou assim, então não seria desrespeitoso. Essa é a linha de raciocínio ali. Uhum. E tem mais, né? O texto levanta até uma questão teológica a partir disso. Ele pergunta se essa escolha divina, chamar a espécie de homem, não de mulher, poderia talvez indicar alguma liderança masculina desde o início. É importante frisar, né? A gente está só relatando o argumento do livro, não é uma concordância nossa. Fundamental deixar isso claro. É a visão apresentada no material. O que é fascinante aqui é perceber como a linguagem nesses textos teológicos muitas vezes já vem carregada de interpretação, de pressupostos. Sim. A fonte argumenta que essa escolha do Adam, lá em Gênesis 5, não foi aleatória, entende? Teria uma intenção, um significado teológico por trás. Compreender essa lógica deles é importante para a gente seguir o raciocínio sobre criação, natureza humana, mesmo que a gente discorde dessa premissa da nomenclatura, né? Exatamente. É entender onde eles estão partindo. Bom, seguindo em frente, então, o texto entra numa pergunta, assim, essencial. Por que fomos criados? Qual o propósito? A razão de estarmos aqui, né? Isso. E a visão que o texto traz é bem direta. Deus não precisava criar a gente. Ele já é completo, feliz em si mesmo. Não foi por solidão ou carência. Certo. Mas, segundo a fonte, ele criou para sua própria glória. Aí cita Isaías 43,7, sabe? Todos os que criei para minha glória, e também Efésios 1, que fala que fomos feitos para o louvor da sua glória. Uhum. E uma coisa forte que o texto tira disso é que a nossa vida tem um valor imenso, justamente porque somos importantes para Deus. É uma base interessante para o valor da vida. E isso leva direto ao propósito da nossa existência, né? Como a fonte descreve. Viver para a glória de Deus. A ideia central vem daquela passagem de 1 Coríntios 10. Façam tudo para a glória de Deus. Essa seria a nossa razão de ser. E se conectarmos isso ao quadro geral, o texto, na verdade, ele meio que desdobra esse propósito, não é só glorificar. Ah, tem mais. Tem. Glorificar a Deus, sim, mas isso está ligado inseparavelmente a encontrar a nossa maior alegria nele, no relacionamento com ele. Interessante isso. A fonte usa textos como João 10:10, sobre ter vida em abundância, e o Salmo 16, na tua presença a plenitude de alegria. A alegria não é tipo um bônus, sabe? É parte do pacote principal. Nossa maior satisfação estaria em conhecer a Deus e se deleitar nele. Entendi, não é uma obrigação pesada, mas algo que traz alegria. Exatamente. E olha que interessante. O texto ainda argumenta que o próprio Deus se alegra, se deleita, quando a gente o glorifica e encontra prazer nele. Cita Isaías, Sofonias. Nossa, A consequência prática disso, que o material aponta, é que viver para esse fim traria uma profundidade de alegria que, sei lá, buscar só autorrealização ou felicidade fora de Deus não daria conta. é uma visão bem diferente, né? Com certeza. E isso leva a gente para um dos conceitos mais ricos e debatidos da teologia. O que é ser criado à imagem de Deus?
a tal da Imago Dei. Aqui é onde fica realmente interessante. Ah, sim. Esse é central. O texto começa pelo básico, né? Ser a imagem de Deus, lá de Gênesis 1:26, significa duas coisas: ser semelhante a Ele e representá-lo aqui na Terra. Semelhança e representação. Ok. E a fonte explica que as palavras hebraicas originais, tselem para imagem e demut para semelhança, indicam isso. Uma correspondência, uma representação fiel, mas não que a gente seja igual a Deus, claro. Somos como Ele em aspectos-chave, mas não somos Deus. Faz sentido. A cópia não é o original. Exato. E ao longo da história, né, muita gente tentou prender a Imago Dei numa coisa só. Ah, é a razão. Ah, é a moralidade. Ou a capacidade de dominar. Sim, sempre tem essa tentativa de simplificar. Pois é. Mas a visão que esse material traz é mais ampla. Ele argumenta que a imagem de Deus está em todos os jeitos que a gente se parece com Ele. E que a nossa compreensão disso vai crescendo conforme a gente conhece mais a Deus e a nós mesmos. Não é uma caixinha para marcar, é algo com muitas facetas. Uma visão mais holística, então. Isso. Mas aí vem a pergunta. E o pecado? A queda? Como isso afetou a imagem de Deus na gente? Boa pergunta. O estrago foi grande. Segundo a fonte, foi? Foi. A imagem foi profundamente distorcida, mas, e isso é super importante no argumento deles, ela não foi perdida. Distorcida, mas não perdida. Ok. Eles usam Gênesis 9:6 para isso. Mesmo depois do dilúvio, com toda a maldade humana, Deus proíbe o assassinato. Por quê? Porque o ser humano foi feito à imagem divina. E também Tiago 3:9, que fala que a gente amaldiçoa pessoas feitas à semelhança de Deus. A imagem ainda está lá. Mesmo no ser humano caído. Sim, só que a distorção é óbvia, né? O texto detalha como o pecado manchou tudo. A nossa retidão moral original se perdeu, nosso jeito de pensar se inclinou para a mentira, para o engano, nossos relacionamentos ficaram cheios de egoísmo, nossa relação com a natureza virou exploração muitas vezes em vez de cuidado. A imagem tá lá, mas tá bem arranhada, digamos assim. E a implicação disso, como a fonte ressalta, é profunda. A gente não vê hoje, nem em nós, nem nos outros, a imagem de Deus em sua plenitude original, naquele estado muito bom de Gênesis. Verdade. Só que o fato dela ainda existir, mesmo toda distorcida, não só lembra a gente da nossa dignidade lá do início, mas principalmente aponta para a esperança, para a possibilidade de restauração. A gente não está preso nessa distorção para sempre. E é exatamente aí que entra a redenção em Cristo, né? Pelo menos na visão do texto. A solução, digamos assim. É. A fonte descreve a vida cristã como um processo de recuperação gradual dessa imagem. Cita Colossenses 3:10, que fala de sermos renovados para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Ou seja, quanto mais a gente conhece Deus, mais nosso jeito de pensar, sentir, agir começa a refletir o caráter dele. E 2 Coríntios 3:18 fala de sermos transformados de glória em glória na sua própria imagem. O alvo é ficar cada vez mais parecido com Cristo. E o ponto final dessa restauração, segundo o texto, é quando Cristo voltar. A fonte aponta lá para 1 Coríntios 15. Assim como trouxemos a imagem do terreno Adão, traremos também a imagem do celestial Cristo. Uau! E 1 João 3:2. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Como Jesus é a imagem do Deus invisível, né, e o resplendor da glória de Deus, ele é um modelo perfeito. A restauração total é ser como ele. Para deixar essa semelhança um pouco mais palpável, o texto dá uns exemplos de áreas onde a imagem se manifesta, mesmo que hoje de forma meio capenga, né? Certo. Quais seriam? Bom, na área moral, a gente tem consciência, né? Um senso de certo e errado, uma responsabilidade diante de Deus que, vamos combinar, bicho não tem. É diferente mesmo. Espiritualmente, a gente tem essa dimensão imaterial, que daqui a pouco a gente vai chamar de alma, espírito, a capacidade única de se relacionar com Deus e uma existência que vai além da morte física. Ok. Mentalmente, nossa, aí a diferença é gritante. Raciocínio abstrato, linguagem complexa, pensar no futuro, criar arte, ciência.
O texto até brinca falando que não existe filosofia canina, né? É um bom ponto. Ou que castor e passarinho fazem a mesma casa há milênios enquanto a gente está sempre inventando coisa nova. Verdade. E relacionalmente também, a gente pode ter um relacionamento pessoal com Deus, forma laços sociais super complexos, casamento, família, comunidade, e ainda recebemos aquele papel de cuidar da criação, né? O domínio lá de Gênesis. O texto até menciona aquela ideia de que um dia a gente vai ter autoridade sobre anjos. Olha só. Em Coríntios 6. Isso. E a conclusão que a fonte tira disso tudo é poderosa. Ser imagem de Deus dá pra gente uma dignidade enorme. Nos coloca como o ponto alto da criação aqui na Terra, mais valiosos que estrela, que ouro. E isso levou-te uma questão importante. E a fonte não foge das consequências práticas disso, não. Quais seriam? Se todo ser humano, sem exceção, carrega essa imagem de Deus, então isso é a base para uma igualdade radical de dignidade e direitos, para todas as raças, todos os povos. Sim. E mais ainda, significa que os mais vulneráveis, idosos, doentes, pessoas com deficiência, os bebês ainda não nascidos, todos eles são portadores plenos dessa imagem. E por isso merecem proteção, respeito, cuidado. É uma implicação ética muito forte. E tem um alerta no texto, sabe? Sobre o perigo de a gente esquecer ou negar isso. Se a gente nega que é a imagem de Deus, se a gente se vê só como um animal mais esperto ou um acidente químico, a gente corre o risco de desvalorizar a vida humana, de perder o sentido da nossa própria existência. A dignidade humana, para essa visão teológica, está totalmente ancorada nisso. Faz todo sentido. Agora, mergulhando um pouco mais na nossa constituição interna, digamos assim. O texto entra naquele debate clássico, somos feitos de quantas partes? Corpo, alma, espírito. Ele apresenta 3 visões principais. A famosa discussão, né? Pois é. Primeiro, a tricotomia. É a ideia de que a gente tem 3 partes distintas. Corpo, o material, alma, que seria o centro do intelecto, emoções, vontade, e espírito, a parte mais elevada, que conecta com Deus, talvez até inativa antes da conversão. Certo. A fonte diz que essa visão já foi mais popular, mas hoje tem pouca defesa acadêmica forte. Entendi. E as outras? A dicotomia. Essa argumenta que somos feitos de 2 partes essenciais: corpo, o material, e alma e espírito, imaterial. A chave aqui é que alma e espírito seriam termos usados muitas vezes de forma intercambiável, para falar da nossa parte interior. Essa parece ser a visão que o texto mais explora e para a qual ele pende. 2 partes, corpo e alma e espírito. Ok. E por último, o monismo, que defende que somos uma unidade só, corpo e mente juntos, inseparáveis. O corpo é a pessoa. Algumas versões até sugerem que não tem vida consciente separada do corpo depois da morte, só na ressurreição. O texto comenta que essa visão é menos comum nos meios evangélicos mais tradicionais, por causa daquelas passagens que parecem indicar consciência entre a morte e a ressurreição, né? Jesus e o ladrão na cruz, Paulo querendo ir partir para estar com Cristo. Sim, essas passagens complicam um pouco o monismo estrito, né? Então o texto se inclina mais para a dicotomia. Parece que sim. Ele dedica bastante espaço para apresentar os argumentos a favor dessa visão dicotômica, que ele chama de dicotomia unitária, para enfatizar que as 2 partes são integradas. E quais são esses argumentos? São convincentes? Olha, eles são bem interessantes. O primeiro é que a própria Bíblia muitas vezes fala da gente como um todo, uma unidade. Gênesis 2.7, alma vivente. 2 Coríntios 7.1, purificar corpo e espírito. A ênfase parece ser na unidade funcional, sabe? Certo, não em separar as peças. Exato. O segundo argumento, e talvez o mais forte que eles apresentam, é esse uso que parece intercambiável dos termos alma, em hebraico nefesh, grego psiche, e espírito, hebraico ruach, grego pneuma. Ah, como assim? O texto dá exemplos. A mesma angústia interna de Jesus é descrita uma hora com alma, João 12:27, e outra com espírito, João 13:21. Ou em Lucas 1, no Cântico de Maria,
que alma e espírito aparecem em paralelo, como sinônimos poéticos. Entendi. E as pessoas que já morreram são chamadas tanto de espíritos dos justos, Hebreus 12, 23, quanto de almas, Apocalipse 6,9. Isso meio que bagunça a ideia de uma separação rígida entre as duas, né? Realmente complica a tricotomia. Que mais? Terceiro, a pessoa inteira descrita às vezes como corpo e alma, Mateus 10, 28, e outras vezes como corpo e espírito, Tiago 2, 26. Isso sugere que tanto alma quanto espírito podem ser usados para falar da totalidade da nossa parte imaterial, em contraste com o corpo físico. Faz sentido. Depende do contexto, talvez. Pode ser. Quarto ponto. Coisas como pensar, sentir, decidir, adorar. Tudo isso a Bíblia atribui tanto à alma quanto ao espírito, em diferentes passagens. O texto critica aquela tentativa tricotomista de dizer, o espírito só lida com Deus, a alma só com o mundo. A Bíblia não parece fazer essa divisão tão certinha. É mais fluido, então? Parece que sim. E o quinto ponto é uma crítica direta à ideia tricotomista de que o espírito se torna inerentemente puro depois da conversão e não peca mais. E por quê? Porque o texto mostra passagens onde o espírito humano pode pecar sim, pode ser orgulhoso, pode se contaminar. Cita Provérbios 16, 18 sobre o espírito orgulhoso, 2 Coríntios 7,1 sobre purificar espírito e corpo. Nossa, esse ponto é forte contra essa visão tricotomista específica. Pois é, e por último, eles analisam passagens como 1 Tessalonicenses 5,23, que fala vosso espírito, alma e corpo. A fonte argumenta que isso não é uma lista de peças separadas, mas um jeito de falar da pessoa inteira, com ênfase. Tipo quando Jesus fala para amar a Deus com coração, alma, entendimento e forças. Ninguém acha que são 4 compartimentos estanques, né? É para dizer, ame com tudo que você é. Entendi a lógica. É um acúmulo para dar ênfase na totalidade. Exatamente. Então, o que tudo isso significa? Assim, na prática, se a visão que o texto mais apoia é essa dicotomia unitária, corpo e alma e espírito integrados, o que a gente ganha com isso? Quais as implicações para a vida? Boa pergunta. No fim das contas, para que serve saber disso? O texto sugere algumas coisas importantes. Primeiro, que essa visão ajuda a gente a valorizar todas as partes do nosso ser. O intelecto, as emoções, o corpo físico. Não tem essa de criar uma hierarquia, tipo, isso é mais espiritual que aquilo. Uma visão menos dualista, né? Que separa tanto o espiritual do material. Isso. Segundo, reforça como corpo e espírito, alma estão ligados, interagindo o tempo todo. Lembra de Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. A nossa condição interior afeta o corpo e vice-versa. Verdade, a gente sente isso na pele, né? Com certeza. E por último, essa visão promove um jeito mais holístico, mais completo de pensar o crescimento cristão. A santificação envolve a pessoa toda, 2 Coríntios 7,1, renovar a mente, Romanos 12,2, cultivar emoções saudáveis, como fruto do espírito lá em Gálatas 5. A gente não é só um espírito preso num corpo que não importa. Somos seres integrais. Uma visão bem integrada da vida cristã. Exato. Bom, para a gente ir fechando, fazendo uma recapitulação rápida do que a gente explorou aqui nesse capítulo, vimos a visão da fonte sobre sermos criados para a glória de Deus e para encontrar nossa alegria nele. Desvendamos um pouco o significado de ser imagem de Deus, semelhança e representação. Falamos da distorção pelo pecado, mas também da esperança de restauração total em Cristo. A dignidade humana. Isso, reforçamos a ideia da dignidade imensa que cada pessoa tem por ser portadora dessa imagem. E, por fim, analisamos essa questão da natureza humana como uma unidade de corpo e alma e espírito, como o texto argumenta. Foi uma boa jornada pelo capítulo. E para a gente terminar, talvez uma reflexão que surge forte desse material. Manda. O texto martela muito na tecla da dignidade inalienável de todos que carregam a imagem de Deus, sem distinção de raça, capacidade, idade, condição social, nada. Certo. Se a gente levar essa afirmação teológica a sério, para valer,
como isso deveria desafiar ou talvez até chacoalhar o jeito como nós, como indivíduos e como comunidades, especialmente as de fé, nos relacionamos e cuidamos daqueles que a sociedade muitas vezes deixa de lado, esquece ou acha que valem menos. Puxa, É um convite, né? Para pensar como essa doutrina tão bonita da Imago Dei se traduz em compaixão, em justiça, em ação concreta, no mundo real, principalmente com os mais vulneráveis. É algo para a gente continuar pensando